Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Livro de Eclesiastes 10. Versículo 1 ao 7. Eclesiastes capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de tolice ou de astúcia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo, ou o ânimo severo, ou a paciência te livrará, ou aquietará grandes pecados ou afrontas. E ainda há um mal que vive debaixo do sol, um erro que procede do governador. O tolo se assenta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo, príncipe que andam a pé como servos sobre a terra. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos, Pai Celestial, nessa noite te agradecer por estarmos na sua casa e também, Senhor, por termos o privilégio de ouvir a sua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, entendimento e compreensão dela, para que possa com clareza, Senhor, falar a todos esses corações que estão aqui. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê um bom momento diante de Ti, da Sua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra. Fala o que não queremos ouvir, mas sim o que precisamos. Fala conosco, Senhor, que vai nos consolar, vai abrir o nosso entendimento, vai nos exortar e vai nos instruir em toda a sua justiça. Pai eterno, peço que o Senhor esteja abençoando os enfermos, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Peço também, Senhor, por todas as almas que não estão aqui. O Senhor sabe por que, Senhor, que elas não estão aqui. Mas eu peço que o Senhor esteja guardando a cada uma delas, Senhor, e dando-lhes graça, para que eles possam, Senhor, sentir dentro do seu coração a importância de estar na sua casa, a importância, Senhor, de estar junto com os seus irmãos, a importância, Senhor, de estar junto da sua palavra. E é em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo, com o perdão dos meus pecados, que nós oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa,
e talvez do que religião ensina, que a palavra de Deus é para preparar a pessoa para ele viver no céu. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque lá no céu não tem pecado. Então não vai precisar você lembrar que santo, 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 sede santo como eu sou santo, porque lá no céu não tem pecado. Então, nós entendemos que a palavra de Deus é deixada para nós, para que o cidadão que já pertence ao céu, ele viva nesse mundo. Como ele vai viver nesse mundo? Então não é para mim viver no céu, é para como eu vou viver agora como cidadão do céu, como pertencente ao reino de Deus, eu vou viver agora nesse mundo. E aí, quando a Bíblia nos ensina, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, então o livro de Provérbios é totalmente e completamente diferente de Eclesiastes, porque o livro de Provérbios é a sabedoria de Deus e como ela funciona. O livro do Eclesiastes é a sabedoria do homem e como ela não funciona, como ela não dá certo. Porque Salomão ele escreve o livro de Eclesiastes falando que os homens estão correndo atrás de todas as coisas como ele fez, correndo atrás da felicidade, correndo atrás de ganhar dinheiro, de angariar muita coisa, mas ele diz assim: nenhuma dessas coisas, a única coisa que eu vi debaixo do sol foi enfado e canseira. Tá bom. Depois, mais para frente, ele lembra os homens que de muito angariar as coisas, no dia que você morrer, você não vai levar nada. Aí lá na frente, ele tem a sabedoria de dizer para os homens assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar o dia, e você tenha certeza disso, que você vai dizer: eu não tenho neles alegria. Então o livro de Eclesiastes está mostrando para nós o que é a sabedoria do homem, como o homem emprega a sua sabedoria para viver nesse mundo e como não funciona. Então, esse evangelho que a pessoa pensa que é para ele viver, regrinha para ele viver no céu, não é. É o cidadão do céu que vai aprender a viver nesse mundo. E aí então, nesse caminho, nessa trajetória que o cidadão do céu, ele tem que passar nesse mundo, ele precisa fazer uma análise bíblica da sua vida, se realmente ele está cumprindo aquilo que lhe foi proposto. E aí, então nós percebemos que as coisas têm mais prendido as pessoas do que feito soltar. Porque nós vemos, meus irmãos, que as pessoas eles estão amando mais as coisas do que as pessoas. Que esse evangelho que está sendo pregado é um evangelho mais para mim do que para nós. Que as bênçãos eu vou procurar bênçãos para a minha vida e não para nós. Que eu quero coisas para mim e não para nós. Deus, no meio da sua vida, Ele não deu a vida a um ser individual, mas Ele criou um relacionamento de amor, de graça, de misericórdia. E é por isso que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele foi falar da tão grande nuvem de testemunhas, porque a tão grande nuvem de testemunhas é o capítulo 11, que fala dos testemunhos da fé, daqueles homens que viveram pela fé, andaram em cavernas, foram cerrados ao meio,
A Bíblia diz que eles andaram, meus irmãos, por este mundo vestidos de peles de animais. Eles foram perseguidos até o fim. E esse é o homem de fé. O homem de fé não é aquele grande que aparece. O homem de fé é aquele que o mundo de viver nesse mundo. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o embaraço do pecado, ou alguma tradução que traz assim, que o pecado tenazmente nos assedia, e corramos com alegria, com paciência, a carreira que nos está proposta. O grande problema das nossas vidas é que nós temos assim, meus irmãos, alguns objetivos na nossa vida que nós queremos alcançar. Não paramos para observar então o nosso caminho, a nossa trajetória, essa vida de cidadão do céu que nós temos que viver aqui nesse mundo, porque então nós estamos vivendo uma vida individual, buscando coisas só para mim. Mas aí, rodeados de tão grande nuvem de testemunhos que nós temos no capítulo 11, porque hoje você não tem mais quem seguir, porque Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas quem que você vai seguir? Porque os homens não estão seguindo Cristo. E aí esse anseio, essa necessidade, essa carreira que está proposta a nós, como cidadão do céu, a entender a nossa vida aqui nesse mundo, para podermos viver como Cristo viveu e desejou que os seus servos vivessem aqui. E aí então a Bíblia diz: olha, você se desprenda de tudo, do peso, do embaraço, do pecado que assedia você tenazmente, e você cumpra com alegria a carreira que foi proposta para você. Aí no versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O grande problema é que dentro da minha carreira, eu só tenho que olhar para mim e para as minhas necessidades. O grande problema da nossa geração de hoje, talvez eu não sei, eu não vivi na geração de Abraão, na geração dos profetas, na geração dos apóstolos, eu não vivi uma geração há 500 anos atrás, antes do Brasil ainda ser descoberto aí, mas eu tenho certeza de uma coisa, que sempre o ser humano foi do mesma natureza, ele sempre buscou aquilo que lhe é próprio, porque na grande intensidade da nossa vida, nós estamos sempre buscando aquilo que é próprio para nós. Você quer ver uma coisa? Quando a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no... tá bom, então o que você entende desse versículo? Que você não pode confiar em outra pessoa, é isso? Mas lá o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a Bíblia não está dizendo que primeiro você não confia em outra pessoa, que o grande problema, que não é que eu confiei em outra pessoa, mas é que eu não confiei, eu confiei primeiro em quem? Para me dar um critério de confiança, eu confiei primeiro em mim, que eu tinha sabedoria, entendimento suficiente, capacidade de avaliação, para então dizer que aquela pessoa é confiável. Então eu confiei nele, aí eu fui frustrado. Aí a pessoa diz assim: bem que a Bíblia diz que eu não devo confiar no homem, porque maldito é o homem que confia no homem. Mas primeiro, antes de confiar nele, eu confiei na minha capacidade de avaliar ele. Então eu deveria então olhar para mim e ver que eu enganei a mim mesmo. E lá está descrito que o homem faz do braço da carne a sua força, ou seja, é o homem que confia não em outro, mas em si mesmo. O grande problema nosso não é as pessoas que frustram a nossa vida. O
grande problema nosso é que nós criamos dentro de nós, achamos que temos capacidade de avaliar a pessoa, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acreditei na minha capacidade de avaliação. Então, dentro desse processo, dessa caminhada da vida cristã, de passo a passo de servir a Deus, do cidadão do céu viver aqui nesse mundo, aí nós vamos chegar lá em Eclesiastes. Vamos lá, vamos voltar lá. E aí nós vamos ver estranho aqui. Muito estranho. Por quê? Porque ele começa assim: assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco do que? De astúcia. Então nós entendemos que não está faltando força de empregar a vida a algumas pessoas. Não está faltando trabalho, não está faltando empenho, não está faltando a pessoa se dedicar. Mas quando chega num ponto do processo da vida dele, como cidadão do céu, ele pode cometer alguns erros, negligência, imprudência, impaciência, e ainda assim, para finalizar o processo da sua vida, nessa sua caminhada de trajetória, acontece que vem uma mosca. É como se você tivesse pegado naquele dia frio, na época do frio, mas bem frio mesmo, né? Aquele dia propício para você fazer o quê? Uma bela de uma sopa, certo? Aí depois de todo o seu trabalho empregado para fazer aquela sopa deliciosa, de repente quando você vai no caldeirão de sopa para provar todo o seu trabalho, tem uma mosca do tamanho de uma semana lá dentro. Não faltou força de você, não faltou seu empenho, não faltou seu trabalho, não faltou sua dedicação, mas numa parte do processo você se descuidou, tinha uma negligência, você foi imprudente, você foi impaciente, e a mosca pousou dentro da sua sopa. E é isso que o livro de Eclesiastes está dizendo aqui acerca do perfumador, que no processo dele trabalhar todo o unguento, no processo dele criar aquele perfume maravilhoso que ele achou que ia dar um cheiro espetacular, e de repente quando ele foi findar o processo, entrou uma mosca. E aí o perfume que tinha que cheirar um aroma suave, agora ele vai perder. Então tem que ter cuidado na nossa caminhada. Você não perde salvação, mas você perde a alegria de ser salvo. Então, dentro desses processos de Deus, dentro dessa palavra de Deus, o que Deus ele quer tratar com os nossos corações? A primeira mosca que nós vamos tratar aqui, primeira mosca, ela está no versículo 4. Então, Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Mas vamos ler a partir do versículo 2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. E diz a todos que é tolo. Tem pessoa, meus irmãos, que não precisa só o fato da vida dele, como ele anda, como ele caminha, como ele vive, já tem um discernimento que ele é um tolo. Como ele se comporta, como é que são os seus pensamentos, o que ele tem de entendimento na sua mente. A vida dele já demonstra que ele é o quê? Ele é cheio de tolice. Versículo de número 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo, o ânimo cegado ou a paciência, ela é um remédio que aquieta grandes pecados. Então a primeira mosca que nós vamos falar aqui é a mosca da impaciência.
Você quer ver uma coisa que deixa a gente irritado? É quando você precisa exercitar a sua paciência. E aí, dentro da paciência, levanta-se lá contra você uma pessoa de autoridade, seja no seu serviço, seja onde você está, seja dentro da sua casa, seja onde for. Levanta uma pessoa contra você que tem uma autoridade, mas uma questão não verdadeira acerca da sua pessoa. E aí, a Bíblia diz aqui que é para você não sair do seu lugar, ou seja, é para você ficar, é para você permanecer, é para você ter paciência, porque quando nós somos afrontados, o que acontece? Nós queremos reagir porque nós somos cheios de direito. E aí, com todo o direito que eu tenho dentro da minha vida, então eu vou reagir contra esse algo que se levantou contra mim. Aí o que eu faço? Eu estou lá no meu emprego, apareceu um camarada lá, ele falou um monte de bobagem para mim, que não é verdade. Eu vou pedir a conta e vou sair daqui. Não, eu vou ficar, porque o que ele está falando não é verdade. E aí, com a minha perseverança, com a minha paciência, eu vou ter condições de reverter todo esse grande pecado. Mas é que o grande problema nosso, nós temos um grande problema com a impaciência. Nós não somos pacientes. Fácil, fácil, o nosso estupim pega fogo. Então a mosca que pode atrapalhar a sua vida como cidadão do céu, para viver nesse mundo, porque a palavra de Deus não é para ensinar você a viver no céu, a palavra de Deus é para ensinar você como cidadão do céu, viver no mundo. E agora, como é que você vai tratar disso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Vamos dar um pouquinho aí, 2 versículos do Abraão. O nosso querido Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, descrito no livro de Isaías, um homem que tinha um relacionamento com Deus de uma maneira, meus irmãos, olha, magnífica. Capítulo 16 do livro de Gênesis, versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de sua mulher. Já fazia 10 anos que Deus tinha dado a promessa para ele do Isaac, e Deus foi bem claro com ele: olha, Isaac vai nascer, e você vai ser o pai, e a Sara vai ser a mãe. Mas a nossa impaciência, passados 10 anos, então eu estou esperando faz 10 anos, uma coisa que eu já não tenho mais é paciência. Então eu vou tomar as minhas providências. Então aí a mosca que vai melar a sopa. Aquilo que tinha que ser uma bênção, uma maravilha na vida desse homem, acabou sendo uma mosca, porque nasceu o Ismael e criou um grande problema até o dia de hoje. O grande problema é a nossa falta de paciência com as coisas, porque nós queremos as coisas como suco de pozinho, joga dentro da água, dá 3 voltinhas, está pronto, vamos beber, tomar, está no jeito. Mas não é assim. E depois que nasceu aqui esse relacionamento de Abraão com Agar, demorou mais 15 anos para Isaac nascer. Você quer ver uma outra coisa? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Então a nossa impaciência é a mosca que vai melar a nossa sopa, é aquilo que vai desandar o angu, é aquilo que vai fazer o melado ficar azedo. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3.
Então Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Então, quando você pedir a Deus paciência, Deus vai mandar um monte de tribulação para você aprender a ter o quê? Pois é. Aí você vai exercitar realmente paciência. Vamos lá. E a paciência, versículo 4, gera a experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5, e a esperança não traz o quê? Confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você tem uma sequência. Quando nós falamos, meus irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, é um ensinamento para o cidadão do céu viver nesse mundo, é a trajetória da nossa vida, é o processo que nós não queremos passar. É a vida que nós não queremos viver como cidadão do céu nesse mundo. É os pecados que nós não queremos deixar. E é a nossa total. E nós somos cheios de direitos. Então por isso que a maioria das vezes a gente fica sem paciência. E a gente está pronto para meter o pé no balde, na barraca, e acabar com tudo, e vamos fazer um estrago. Então não é por aí. Então a Bíblia diz assim: olha, quando levantar o governador contra você, você fica no seu lugar, fica quietinho e deixa a água correr. Mas você fica quietinho, porque dentro da sua quietude, da sua paciência, aquela afronta que está sendo levantada contra você vai cair por terra. E aí a Bíblia diz no livro de Provérbios que a palavra dura suscita a contenda, mas a palavra branda, ela acalma o furor, ela acalma o coração da pessoa. E aí nós temos que ver que o amor, ele não se irrita. Então por que a gente fica irritado? Porque a gente se deixa irritar. Não é o outro que me irrita, é porque eu me deixo me irritar. Mas o amor, ele não se irrita. O amor, ele nunca falha. O grande problema nosso é que nós não aprendemos as coisas com Deus. O amor nunca falha. Então a primeira mosquinha que melou o nosso melado é a mosca da impaciência. Muito bem. Agora nós temos uma segunda mosca. Volta lá. Eclesiastes, capítulo 10. Do versículo 5 em diante. Mas antes de ler o versículo 5, tem hora que eu fico pensando, meus irmãos, assim, como que vai ser no dia do... Eu fico imaginando aquela fila, né? E aí Deus chamando um por vez. Pode vir. E aí, né? Eu imagino que a pessoa vai estar com um papelzinho no bolso. E aí Deus vai chamar o camarada. E aí, como é que foi a sua vida lá? Senhor, minha vida foi boa, mas eu quero. Espera aí. Vou dar umas coisas para o senhor aqui. Que aquela pessoa, o senhor colocou para viver comigo, podia ser muito bom, mas agora, senhor, olha, eu fiquei irritado. Aqueles crentes daquela igreja que o senhor me colocou lá, aquele pastor, toda vez que eu ia lá, ele só falava coisas que eu não queria, mas podia ser melhor. Vamos lá. Senhor, aqueles irmãos daquela igreja, que eu achei que eles eram tudo perfeitos, sem pecado, eu cheguei lá e eles não eram. Então foi por isso que eu me irritei. Agora eu quero perguntar uma coisa para você.
Quando você chegar diante de Deus, você vai dar conta dos outros que você. Você foi chamado para dar conta de você ou dos outros, das outras pessoas? Fala para mim. Mas vai ter muita gente com papelzinho no bolso. Versículo 5. E ainda há um mal que vi debaixo do sol, como eu, que procede do governador. Não é do governador do estado de São Paulo, não. O tolo se assentando em lugares altos, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, príncipes que andam a pé como servos sobre a terra. O que é isso, pastor? Isso aqui é a mosca da negligência. É você colocar o tolo e o estúpido para andar de cavalo, e você colocar a sabedoria e a justiça para andar de a pé. É quando a gente vai pautar a nossa vida pelas minhas necessidades e urgência, e colocar aquilo que é importante andando de a pé, e aquilo que é necessidade e urgência é cavalo. Porque nós pautamos a nossa vida por aquilo que é urgente e necessário. Você fique tranquilo, porque o que é urgente e necessário não respeita ninguém. Ele fura a fila, ele não tem respeito por processo nenhum, ele é cheio de inquietude e ansiedade. Se você colocar ele andando de a pé, ele vai alcançar a sabedoria e a justiça andando a cavalo. Porque toda a sua necessidade e urgência, ela está carregada de ansiedade e inquietação. Pode ter certeza, ela vai andar a passos largos. E o grande problema nosso é que a gente pega então aquilo que é de importante, coloca para andar de a pé, e aquilo que é necessidade e urgência, coloca para andar em cima do cavalo. Ou seja, nós estamos invertendo os valores da nossa vida. E a pergunta é: o que é importante para você? O que é urgente? Você pode perceber que nós somos cheios de urgência. E aí a gente deixa as coisas importantes realmente andando de a pé. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O Evangelho de Lucas, capítulo 17. Então Salomão está dizendo que a gente coloca as necessidades e urgências para correr a cavalo, e aquilo que é importante na nossa vida, de extrema importância, a gente deixa andando de a pé. E ele diz assim: ó, eu vi um grande mal debaixo da terra. Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Então por isso que ele não tem aparência exterior. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarei ver, um dos dias do Filho do Homem não vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui e ei-lo ali, e não vedes, e nem o cigais. Não vades e nem os cigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então, quando perguntaram para Jesus: olha, quando que vai vir o reino?
Jesus então falou de como que vai vir o reino, que ele não tem aparência, que ele vai vir como relâmpago, mas Jesus colocou uma coisa muito mais importante antes do que isso, porque antes do reino vir, vai ser necessário eu ir para a cruz e ser reprovado pelos homens, para poder salvar vocês antes que venha o reino de Deus. Porque eles estavam colocando aquilo que eles achavam que era urgente, de necessidade, a cavalo, mas aquilo que é importante eles estavam colocando para andar de a pé. Porque sem Jesus ir para a cruz e nos salvar pela sua maravilhosa graça, para que o reino vai vir? Vai vir para destruir todos os pecadores. E aí então Jesus continua, versículo de número 26: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Muito bem. Uma outra coisa que a gente tem que pensar: quando Deus envia um problema para nós, é para a gente resolver ou pedir a Deus sabedoria para a gente compreender? Sabe por que a gente não aprende? Porque quando o problema se instaura na nossa vida, nós estamos mais preocupados em resolver o problema do que aprender com ele. A gente não ora para Deus e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar? Onde que eu estou errando aqui no processo? Onde que eu estou deixando a mosca entrar? Aonde eu estou sendo impaciente e negligente, Senhor? Eu quero que o Senhor me ensine. Mas o grande problema nosso é que nós estamos buscando mais solução do que aprender. E aí então Jesus citou no tempo de Noé, que quando então chamou Noé, quando ele tinha 500 anos de idade, e o dilúvio veio no ano 600 de sua vida. Aí eu quero falar uma coisa para você. Os homens colocaram em cima do cavalo as festas, a comida, a bebida, os casamentos, as casas que eles tinham, a quinta que vai passar na casa, o carro que eu vou comprar, papapá, meu casamento. Os homens então colocavam tudo em cima dos cavalos ligeiros, o meu filho que vai ter que ser um grande homem nesse mundo. E o que era importante, estava andando de a pé. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. O que Noé edificou nesses 100 anos? Uma arca. Nesses 100 anos ele teve 3 filhos. Nesse período, os 3 filhos dele casaram-se. Mas o que eles colocaram em cima do cavalo? O que era importante. Porque não adianta ele falar assim: pai, é o seguinte, pai, para com esse negócio de arca aí, para que vai vir uma chuvinha aí, uma chuvinha leve, tranquila, vamos fazer uma casinha lá no monte, porque no monte lá a água não vai chegar, qualquer coisa vai pegar o povo aqui embaixo e vai ficar ali em cima. Para com o negócio de arca, pai. Vamos construir uma casinha lá no morro, lá em cima para nós, porque a água não vai chegar lá. Mas eles colocaram aquilo que era importante, que era a palavra de Deus, em cima do cavalo. E pegaram todas as coisas que eram de urgência e necessidade e colocaram para andar de a pé. Mas isso não impediu que eles edificassem a arca, que eles casassem, que eles fizessem a sua festa. Mas o que era importante para eles era a construção e o término da arca. Porque quando a arca, meus irmãos, então o dia que Deus colocou Noé e a sua família dentro da arca e fechou a porta, o casamento não ia valer nada lá fora. O filho na faculdade não ia adiantar nada. A tinta que você passou na sua casa não ia resolver. O campo que você comprou não ia adiantar nada. O dinheiro que você tinha no banco não ia valer de nada. Não ia adiantar também de nada. O sonho que você tinha tão grande com os seus filhos, essa grande coisa
desse mundo também ia ficar tudo debaixo de água. Porque quando veio o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, a água vinha debaixo da terra e vinha de cima. Noé ficou 1 ano, 1 mês e 27 dias dentro da arca. Porque só para baixar a água do lugar mais alto demorou 150 dias. 150 dias, 5 meses. Então o que é importante na sua vida? Importante para você é colocar sua vida na mão de Deus e servir a Deus nesse mundo, aprender a ser um cidadão do céu, vivendo aqui, aprendendo o processo da sua vida, seguindo a sua caminhada de fé, não deixando a mosca entrar no processo e azedar a sua sopa, como azedou aqui o perfume, não deixando a impaciência e a negligência acabar com a sua vida, colocando realmente tudo que é importante em cima do cavalo. O que é importante? A palavra de Deus, Cristo, a igreja, servir a Deus. Não, importante para mim é o meu emprego, pastor. É o dinheiro que eu vou guardar no final do mês. Importante para mim, pastor, olha, é que os meus filhos, eles realizem o meu sonho. Porque não é o sonho dos filhos, é o sonho do pai e da mãe. Você quer ver pai e mãe acabar com o filho? Eles querem realizar o sonho dele dos filhos. O sonho, então os filhos têm sonho. Então, meus irmãos, nós temos que parar para pensar na nossa vida o que é realmente importante para nós. Talvez não é tão importante para você sentar no banco aqui de domingo à noite, de quinta-feira, e aprender de Deus. Talvez não seja tão interessante. Mas pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bem grande. No livro de Isaías, no capítulo 30, Deus está dizendo lá: em sossegar, em confiar em mim, estava a sua salvação, mas vocês preferiram buscar os cavalos ligeiros para vocês correr do inimigo. E quem quer fugir precisa de um cavalo bem rápido. Mas Deus está dizendo assim, em sossegar, em confiar em mim, estava a sua salvação. Mas vocês não quiseram. Vocês preferiram pegar os cavalos ligeiros, colocar suas famílias em cima e falar: vamos fugir do inimigo que eles vêm vindo aí. Para quem quer fugir, não precisa mais com um cavalo ligeiro. Mas para quem tem um propósito e um destino para cumprir, ele não precisa de um cavalo ligeiro, ele precisa de um cavalo que chega. Porque a importância, quando você coloca ela em cima do cavalo, você falar para ela assim: vai mais devagar, vai. Vai mais rápido, vai mais rápido. Porque ela é importante, ela não perde a sua importância. Mas a necessidade e a urgência, ela não respeita ninguém. Mateus capítulo 6. Vamos terminar. Tem muita gente aí empregando a vida, esforço. Vão gastar todo o tempo da sua vida, todinho, empregando todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação. Só que quando ele for fechar o processo, ele vai correr o risco da mosca estar lá dentro, e tudo aquilo que ele achou que ia cheirar bem, não vai dar coisa boa. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto você não entender isso aí, que Deus não quer fazer crente, porque crente é cheio de crença. Deus quer produzir justo. Porque se tivesse justo, não tinha gente morando na rua. Porque se tivesse justo, não tinha gente morrendo de fome. Porque se tivesse um justo, não tinha ninguém com a arma na mão querendo matar o outro. Justo
Porque o reino de Deus é justiça. Crente é cheio de crendice. Buscai em primeiro lugar, coloca sobre o cavalo aquilo que é mais importante. Não deixe a sua vida ser firmada sobre aquilo que você pensa como necessário e urgente. Coloca aquilo que é importante, a sabedoria e a justiça. Porque necessidade e urgência só tem inquietação e ansiosidade. E Jesus diz assim: coloca em importância na sua vida o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, aí você lembra do texto. Aí você tem que olhar para o texto, porque aí não tem carro zero, aí não tem uma casa no melhor bairro da cidade, aí está escrito assim: as aves do céu não tecem, as aves do céu não plantam e nem semeiam, e o Pai do céu as alimenta. O lírio do campo ele não produz, ele é uma fábrica de tecido. Então o Pai do céu veste ele, que dará a voz. Coloca o que é importante. O importante é Cristo. O importante é a palavra de Deus. O importante é a comunhão. O importante é viver uma vida de salvo. O importante é você entender, ser transformado o seu entendimento, para que você possa então experimentar a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. Amém? Nós tínhamos mais uma mosquinha, mas vai ficar muito tarde. A mosca da imprudência. Quem faz um buraco, cai nele. Quem derruba uma parede, vai ser picado de cobra. Quem corta a lenha, corre o risco do machado escapar e pegar nele. Então só vai ser picado de cobra quem derruba a parede, não quem faz buraco. Então por isso Deus nos ensinou a ser prudente. Porque a pessoa está trabalhando numa obra, num prédio de 20 andares, e aí tem 200 empregados lá embaixo, mas ele é um crente, cheio de crença. Os 1000 cairão ao meu lado, 10 mil ao meu, o tijolo cai lá de 20 andares. E aí se o crente não está com capacete, é porque ele não aprendeu a ser o quê? Prudente, como Jesus ensinou. É verdade? Então não tem jeito. Aí ele vai, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil, mas Deus colocou o capacete aí, segurança. Falta prudência, sabedoria, irmão. Está muito crente por aí. Está complicado com a vida. Muito bem. Vamos ficar de pé e vamos orar a nossa Deus. Irmão Roberto, vai orar por nós aí, irmão Roberto. Vai por nós, por favor. Deus, obrigado, Senhor Deus. Podemos estar aqui reunidos, é um prazer ouvir sua palavra, nos fortalecendo a cada momento, a cada segundo de nossas vidas. O Senhor já nos maravilhoso, nos Deus fácil, Deus. O Senhor conhece o propósito de cada família aqui. Esteja colocando suas mãos sobre cada um de nós, Senhor Deus. Somos gratos. O Senhor é nosso escudo, tanto na alegria como na tristeza. Somos muito felizes em poder ouvir a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém, Santo Deus. Amém.